Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos aí com a sétima rodada então do Campeonato Mundial entre o Magnus Carlsen e o Fabiano Caruana. As 6 primeiras rodadas terminaram no empate e vamos ver então essa rodada de hoje com destaque aqui para a frase do Magnus Carlsen: eu não acredito em fortalezas, que o Magnus Carlsen lançou aí há um tempo atrás. E na última partida ele teve que realmente fazer uma fortaleza lá com o rei, com o peão na coluna H e tal, para não perder. E muita gente da mídia brincou isso com ele depois, fala, e aquela frase lá, eu sabia que vocês iam perguntar e tal, ficou meio sem graça e tal. Mas bacana, deixa a frase aí de homenagem. Umas fotos interessantes aqui, olha só que curioso aí nessa sétima rodada, este garoto, né? Alguns de vocês já podem saber quem é, outros podem estar se perguntando aí quem é este garotinho, né? E o que ele faz aí. Então ele fez o primeiro lance, o nome dele é Shreyas Royal, é um garoto de 9 anos, ele é um indiano que mora na Inglaterra, ele é um jogador aí, mestre candidato, é um jogador mais forte aí da idade dele do mundo, o Shreyas Royal, e ele foi então quem abriu aí, fez a abertura da sétima rodada, fez o primeiro lance, deu entrevista aí a Judith Polgar aí à esquerda, de amarelo. E ele aí, bacana, né? Bacana, uma promessa aí pro xadrez mundial. O Shreyas Royal aí fazendo um touch aí no Magnus Carlsen, cumprimentando o Fabiano Caruana, todo mundo animado. Como criança anima, né? Criança é um barato, né, cara? Olha que legal, né? Onde vai todo mundo sorrindo, olha que bacana, né? E aí o nosso Shreyas Royal já aí seguindo os passos, né, dos indianos e tal, do Anand, do Praggnanandhaa, mas ele joga pela UK, tá? Pela Inglaterra, tá bom? Apesar dele ser indiano, ele até estava com problema de visto, a família dele ia ter que voltar, o visto expirou, não tinha as condições, mas o pessoal da Inglaterra reviu, fez a revisão lá, é claro, né? Que país que não quer ter um fenômeno jogando pela sua bandeira, né? E claro que concederam aí a concessão, então, a renovação do visto pro pequeno Shreyas. Legal, gente. Dito isso, vamos dar uma olhada então nessa partida aqui da sétima rodada. E uma surpresa, tá, gente? Hoje, depois desse vídeo, eu vou postar também uma partida do Shreyas. Você deve estar curioso, né, para ver uma partida dele. E eu selecionei uma partida muito bacana que eu vou postar logo em seguida aqui do vídeo da sétima rodada. Não percam, tá? Aguardem aí que daqui a pouco vem um vídeo dele também, do garoto Shreyas. Vamos lá, gente. O Magnus Carlsen então está com as peças brancas e ele começa aqui com D4, o Caruana responde com cavalo em F6, temos cavalo F3, D5, C4, E6, cavalo C3, bispo em E7, bispo em F4, roque, E3 e C5. E você pode estar se perguntando, mas eu já vi essa partida antes nesse match. E realmente, né, na segunda rodada do match, o Magnus Carlsen jogando de brancas, os lances foram exatamente esses. E depois de D toma em C5, bispo toma em C5, dama C2, cavalo C6, A3, dama em A5 e a gente cai exatamente na mesma posição, ainda por enquanto tudo igual, lance 9. E aqui a gente já tinha analisado, né, no segundo vídeo que não seria possível jogar o lance B4 aqui, para quem não viu o vídeo, né, simplesmente aqui bispo toma B4, né, o peão não pode capturar, que a torre está caindo, né, então é interessante. Esse lance aqui também A5, fazendo uma pressão no cavalo. E na rodada número 2, o Magnus Carlsen jogou o lance aqui, torre D1, e o Fabiano Caruana jogou o lance torre D8, e rolou uma situação que o Magnus Carlsen não estava esperando esse torre D8. Até então era considerado um lance ruim por todos os analistas de xadrez, ninguém esperava, e quando o Caruana fez esse lance, o Magnus Carlsen ficou por quase 1 minuto fitando o Caruana. Dizem que até esquentou lá a sala, que ele realmente com uma cara assim, você tá falando sério que você vai jogar isso aí e tal? E o Caruana mostrou um preparo incrível e essa partida terminou no empate, né? Mas a partida então não seguiu com torre D1 e torre D8, o Magnus Carlsen não desafiou novamente essa linha, e ele continuou aqui então com o lance cavalo aqui em D2, tá bom? Um lance bastante interessante, ameaçando aqui cavalo B3, atacando o bispo e a dama, e o Caruana não sabemos se já estava preparado para isso ou não, mas jogou então dama em D8, simplesmente recuando a dama, e a partida continuou então com cavalo B3 atacando o bispo, bispo B6, bispo E2. Você pode estar se perguntando, mas bispo E2, espera aí, não dá para jogar C5 aqui e fazer umas coisas legais? Vamos ver então, vai. Se jogasse C5, foi muito comentado esse lance, tá, gente? Por isso que eu estou comentando também. Muita gente aqui online, ao vivo, ficou perguntando sobre essa linha, tá? Depois de C5, por exemplo, bispo C7, e a ideia é que depois de bispo toma em C7, dama toma em C7, jogar aqui, você já deve estar vendo esse lance, cavalo B5, né?
atacando a dama e indo para D6. Parece fortíssimo, mas na verdade não conseguiria muita coisa, tá? Por isso que o Magnus Carlsen não foi para essa linha. Depois de dama D8, por exemplo, cavalo D6, você tem um cavalo na cesta, que em geral é muito bom, mas aqui você leva B6 simplesmente atacando aqui a base do posto avançado aí do cavalo em D6. Aí depois de bispo B5, por exemplo, atacando o cavalo, simplesmente bispo D7, e não tem muitos perigos aqui. Esse cavalo vai ter que sair daqui muito em breve, né? Vai ser capturado o peão aqui em C5 e o cavalo vai perder o seu posto. Tá? Uma possível continuação aqui, só para ilustrar, a torre C1, dama C7, roque, cavalo E5, cavalo aqui em D4, por exemplo, e depois de B toma em C5, a dama toma, e uma série de trocas aí, dama toma, torre toma, bispo toma, a torre toma, e aí a gente vê que realmente esse cavalo aí não conseguiu muita coisa, a gente estaria indo aí para um final provavelmente empatado, tá bom? Então, dito isso, depois de bispo B6, por isso que não, C5, e a partida continuou com bispo E2, dama em E7, abrindo caminho aí para a torre poder jogar, bispo G5, dando uma cravada aí no cavalo, D toma em C4, fazendo as brancas repetirem o movimento aí de bispo, jogou bispo E2, e agora talvez, né, jogar bispo toma em C4, mas o Magnus Carlsen vai para uma ideia diferente. Esse cavalo seria muito melhor colocado aqui em D2, com uma pressão grande sobre C4, quem sabe o cavalo indo para C4 atacando o bispo, né? Então o Magnus Carlsen vai para essa ideia, não recapturando o peão imediatamente. Então cavalo D2 foi jogado, e depois de cavalo E5, trazendo uma defesa aqui para o peão de C4, simplesmente roque, bispo D7 foi jogado, e aqui bispo F4, atacando então o cavalo que é quem está defendendo aqui o peão de C4, cavalo G6 atacando o bispo G3, e realmente não tem como defender, né? São duas peças atacando aqui esse peão, e não é a ideia, né? Ficar se agarrando. Eu acho que em nenhum momento o Caruana pensou que tinha ganho um peão, simplesmente cada um deles está tentando ganhar melhor atividade aí para suas peças. E falando em atividade, esse bispo aqui em D7 não está fazendo muita coisa, eu acho que ele vai estar mais feliz aqui em C6, né? Nessa grande diagonal aqui. Então o bispo C6 foi jogado, e depois de cavalo toma C4, ameaçando o bispo C7, tentando anular aqui a força desse excelente bispo aqui em G3, a torre de F em D1, torre de F em D8, ambos brigando pela coluna D, ambos brigando pela essa diagonal, tá uma posição bastante equilibrada realmente, e depois então de torre toma D8, cheque, torre toma D8, torre D1, torre toma D1, dama toma D1, cavalo D5 então, propondo mais algumas trocas aqui, são possíveis, né? Dama D4, e depois de cavalo toma C3, dama toma C3, bispo toma G3, H toma G3, uma posição completamente equilibrada, e eles estão entrando então em mais um final aí, com dama D7, o Caruana vai dominar essa coluna aberta aqui, bispo D3 foi jogado, B6, F3, então já abrindo uma casinha aí para o rei poder jogar no final, bispo B7, bispo toma em G6, e aí você fala assim, por que o Magnus Carlsen está capturando aí, abdicando de um bispo por um cavalo, né? É que ele simplesmente percebeu que dá para ele jogar E4, E5 e depois vir para o cavalo D6, e ele vai ter então um cavalo na cesta, numa casa escura, contra um bispo de casas claras. E, então interessante aqui o que o Magnus Carlsen viu, mas talvez não seja suficiente realmente aqui para ter uma vantagem, para dizer que as brancas têm uma vantagem com esse lance bispo toma G6, tá bom? Não é o caso. H toma G6, E4 então, e depois de dama C7, E5, seguindo aquele plano, e depois de dama C5, cheque, rei H2, colocando o rei em segurança, bispo A6, então fazendo muita pressão aqui no cavalo, o cavalo vai para D6, agora oferecendo aí a troca de damas, e depois de dama C3, B toma em C3, F6 atacando aí a base do posto avançado do cavalo, F4, então insistindo aqui em manter o cavalo com uma base de apoio, e depois de rei F8, agora os reis vão indo para o jogo, rei G1, rei E7, rei F2, rei D7, rei E3, bispo F1 atacando o peão, e o rei volta para F2, então bispo A6, rei E3, bispo F1, rei F2, e aí você já sabe, né? O resultado foi mais um empate nessa sétima rodada. Realmente não é o que todo mundo quer, né? Tá todo mundo, poxa vida, tem que ter uma vitória, né? Tá todo mundo torcendo aí por uma vitória, mas realmente é uma partida de altíssimo nível. Foi interessante nessa partida que o Magnus Carlsen já deu aquela variada ali com o cavalo D2 na abertura e não foi para a torre D1, né? Aqui depois de dama em A5, né? Essa posição aqui, todo mundo estava curioso aqui, será que ele vai desafiar mais uma vez o torre D8 ali do Caruana? E o Magnus Carlsen tentou algo diferente e tal. É assim, em alto nível é isso, né, gente? O pessoal vai tentando um lancezinho ou outro na abertura para ver se cai num final melhor.
e realmente, mais uma vez aí, o Caruana... vale destacar que essas foram as rodadas críticas do match, as rodadas 6 e 7, porque foram as rodadas onde o Magnus Carlsen fez a dobradinha de brancas, né, e o Caruana se saiu muito bem, aí conseguiu empatar as duas, e aí era um momento crítico aí do torneio, e realmente o Caruana se saindo bem. Amanhã ele joga de brancas e vamos ver como é que vai ser. Pessoal, como eu prometi, daqui a pouco então tem o vídeo do nosso garoto Shreyas Royal, o fenômeno aí de 9 anos, jogador da Inglaterra, e uma partida muito interessante para vocês daqui a pouco, tá bom? Obrigado, gente, mais uma vez pela audiência. Quero mandar alguns salves aqui que eu anotei também. Deixa eu ver, cadê minha colinha? Deixa eu abrir minha colinha aqui que eu vou anotando o nome das pessoas. Aqui, ó, quero mandar um salve aí pro Jefferson Jesus, pro Skydarf CR, pro João Vitor Almeida, tá bom? Obrigado, gente, e um grande abraço aí para todos vocês, até a próxima, valeu!